Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos reunidos na presença do Senhor e com alegria queremos adorar o nome do nosso Deus, na beleza da sua santidade, dizendo: o Senhor é bom em todo o tempo e as suas misericórdias se renovam sobre nós. Os irmãos são muito bem-vindos para juntos adorarmos, bendizermos o nome do Senhor. Que privilégio, meus irmãos, estarmos reunidos nesta manhã, manhã de domingo, manhã que o Senhor preparou para nós. Podemos adorar o nome do Senhor. Certamente, nesta manhã, Deus tem uma mensagem para o seu coração, para o meu coração, para edificar a nossa alma, a nossa vida, e juntos podermos perseverar diante do Senhor. Da bondade do nosso Deus, a sua misericórdia nos segue todos os dias da nossa vida, e o amor do Senhor nos constrange. Então os irmãos estão chegando, e hoje eu estou sozinho, quero dizer, modo de dizer, estou com a live, eu mesmo fazendo, dei folga à minha assistente, Isabela, para ir me soltando e tendo mais autonomia. Então está sendo uma experiência nova. Então já estou podendo ver os irmãos entrando, já podem se manifestar e também fazerem os seus pedidos de oração. E aí tenham paciência, porque eu mesmo vou anotar os pedidos de oração. Mas que privilégio, meus irmãos, estamos bem, a nossa família está bem. Marcelinho voltou ao trabalho na sexta-feira. Está recuperado, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, assim como todos os outros irmãos. Débora Lins está dando bom dia, Rosimar, bom dia a todos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Verônica, Mércia, dando bom dia a todos os irmãos, porque a mim já deu hoje pela manhã. Sejam bem-vindos, vamos juntos adorar o nome do nosso Deus. Também, irmãos, temos algumas palavras de informação aos irmãos. Primeiro, sobre a doação. Estamos agora no segundo ciclo, no novo momento, para fazer doações de cestas básicas. Irmãos, tem sido uma experiência tremenda, abençoar, porque somos abençoados também. Famílias desprovidas, menos favorecidas, têm recebido cestas básicas nossas, meus irmãos, e eles têm testemunhado como isso tem feito diferença na vida deles e na vida da família deles. Por isso, irmãos, se você pode fazer uma doação, se você recebe cesta básica do seu emprego, seu trabalho, traga alguma coisa para nós aqui na igreja. E o nosso Ministério de Ação Social está constantemente separando os alimentos. Graças a Deus, temos um celeiro abastecido, mas a demanda é grande. A gente não sabe quantas mais pessoas baterão a porta, pedirão ajuda, o socorro nosso. Então, se os irmãos puderem fazer uma compra, como vários irmãos têm feito, até compras grandes com fardos, e a gente distribui então nas cestas e abençoa a vida dos irmãos, tá bom? Então, essa é a primeira fala. Continuemos, meus irmãos, intercedendo uns pelos outros, pelas famílias da igreja, pelos irmãos enfermos, por aqueles que estão emocionalmente abalados, prejudicados neste tempo de pandemia, já há muito tempo de isolamento. Então, se os irmãos conhecem alguma família, algum membro da família que está nessa condição, interceda por ele e também dê um telefonema, ore com ele pelo telefone, ministra o coração dele, irmãos. Somos todos pastores nesse sentido, para abençoar a vida das outras pessoas, tá bom? Dos nossos irmãos, dos nossos familiares. Também quero falar a respeito da nossa contribuição financeira. Meus irmãos, como tenho dito nos nossos cultos, louvando a Deus, agradecendo ao Senhor pela fidelidade dos irmãos, pela generosidade dos irmãos, surpreendente. Fechamos o mês de maio, cumprimos com os nossos compromissos. Agora, nessa primeira semana de junho, de igual modo, também estamos. Agora, as nossas reservas, elas baixaram muito, então nós precisamos que os irmãos exerçam a fidelidade. Se você tem tido o seu salário regular,
nada alterou, e o membro da sua família de igual modo, que é membro da igreja. Então todos temos o privilégio e a responsabilidade de dizimar, de ofertar nesse tempo, para que a sua igreja, a nossa igreja, fazemos parte do mesmo corpo, também possa cumprir com os seus compromissos. E graças ao nosso bom Deus, até este momento temos feito com muita propriedade, com muita responsabilidade. Agora, temos desafios. Irmãos sabem que nossa igreja, durante todo esse período, temos tentado tirar a licença de funcionamento, o AVCB, que é a autorização do bombeiro, para funcionarmos dentro da legislação de segurança para todos nós. E estamos fazendo agora algumas adequações para tirarmos, inclusive pagamos o projeto a um engenheiro para tirarmos o AVCB, o engenheiro que é o bombeiro responsável por isso. Então precisamos e teremos uma despesa grande com relação a isso. A outra questão, antes da pandemia, nós teríamos o desafio do trifásico, devido agora mais demanda de energia com a instalação dos ar-condicionados. Então temos também uma despesa muito grande. A Enel já mandou o seu orçamento para nós, então teremos uma despesa grande e precisaremos fazer frente a isso. Somente com a fidelidade dos irmãos conseguiremos mudar a nossa fase da parte elétrica para trifásico e termos o atendimento da demanda de energia de nossa igreja, nosso templo. Então, meus irmãos, alguns desafios colocados para os irmãos compreenderem que temos desafios grandes, nada parou, os nossos compromissos não foram suspensos, pelo contrário, estamos arcando com os compromissos devido à fidelidade dos irmãos. Então, de hoje para amanhã, dedique seus dízimos, suas ofertas, para que continuemos mediante a bondade do Senhor e a sua fidelidade, cumprindo com os nossos compromissos. Eu quero orar, então, inicialmente, já temos aí em torno de 50 pessoas ou famílias participando, e eu quero, neste momento, acolher os pedidos de oração também que estão chegando. Ok. Meus irmãos, oremos ao nosso Deus, pedindo a direção do Senhor sobre as nossas vidas. Pai querido, Pai celeste, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, louvando-Te, ó Deus, agradecidos, ó Senhor, por mais um dia de vida, com Ele, as Tuas misericórdias sendo renovadas sobre a nossa vida, os Teus cuidados continuam, ó Deus, sobre cada um de nós. E agora, Senhor Deus, em momentos de adoração, de celebração diante do Senhor, queremos render graças pela tão grande salvação em Cristo Jesus, pelo privilégio, ó Deus, de sermos chamados Teus filhos. E agora, Senhor Deus, temos o privilégio de adorá-lo na beleza da Tua santidade, de agradecer o Senhor. E queremos, ó Deus, fazer isso em todo o tempo, porque somos Teus servos, somos a igreja do Senhor neste tempo, e o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem sustentado-nos em todos os momentos da nossa vida, e somos-te, ó Deus, imensamente gratos. Por isso, Senhor, continues conosco nesta manhã, pois oramos agradecidos assim, oramos no nome de Jesus. Amém. Quero também, meus irmãos, dizer aos irmãos que estamos com a previsão de volta dos nossos cultos para 20 de julho, a partir de 20 de julho. Então, eu quero informar esses irmãos, porque alguns têm nos perguntado, e eu quero dizer aos irmãos que estamos nos programando para isso. Antes não temos condições absolutamente nenhuma de voltar, porque isso é uma determinação, são decretos municipais, estaduais, que nos impedem, neste momento, de retomarmos os nossos cultos presenciais. Então, os irmãos, orem nesse sentido também, porque eu preciso atentar para isso. Estamos sobre a responsabilidade legal e não podemos transgredir isso. Então, os irmãos
tenham um pouquinho mais de paciência, orem nesse sentido, para que não haja dispersão, os irmãos continuem perseverando nos cultos nossos, nos momentos com as mulheres de oração, com os diáconos, com os grupos de oração, para que a gente consiga romper esses momentos, ou esse momento difícil, e retornarmos então aos nossos cultos presenciais, mas só por determinação a partir do dia 20 de julho. É a previsão de retorno. Então, assim que vencermos o dia 20, a partir, então, estaremos nos preparando para retornarmos aos nossos cultos presenciais. Com a saudade, estamos com um desejo grande de nos reunirmos, então os irmãos estejam preparados e orando nesse sentido. Isabela está ao vivo, vou pedir, Isabela, para anotar, por gentileza, minha filha, os pedidos de oração, porque são muitos que estão chegando e eu realmente não vou dar conta de anotá-los agora. Quero ler também, meus irmãos, uma porção da palavra do Senhor, que se encontra em dois textos bíblicos, Provérbios capítulo 3, verso 5 e Salmos de número 28, o verso de número 7. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Também o salmista, no Salmo de número 28, verso 7, diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. À luz deste texto, meus irmãos, da palavra do Senhor, estas porções da palavra, queremos, neste momento, agradecer ao Senhor as bênçãos que Ele tem concedido a nós, em todos os momentos, todos os dias, somos agraciados pelas bênçãos incontáveis do Senhor, porque o nosso Deus é assim, diz-nos a palavra, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então vamos render graças ao nosso Deus pela nossa vida espiritual, nosso relacionamento com o Senhor, estabelecido pelo sacrifício, mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Que privilégio, meus irmãos, hoje nos encontrarmos na presença do nosso Deus, em comunhão com o Senhor. Os irmãos já imaginaram ou pensaram, refletiram, se nós não estivéssemos na presença do Senhor, o que seria de nós? Como estaríamos vivendo nesse tempo extremamente desafiador, com muita dor, com muito sofrimento, o luto que bate à nossa porta. Cada um de nós teve ou tem neste momento pessoas que perderam seus entes queridos, estão enlutadas. Então chegam essas notícias e isso abala a nossa fé, entristece o nosso coração, abate-nos emocionalmente. O que seria de nós, irmãos, se não fosse o Senhor, o nosso socorro bem presente na hora da angústia? Então agradeça a Deus pela sua fé, pelo seu relacionamento com o Senhor. Também agradeça pela família, esposo, esposa, filhos, pela nossa saúde neste tempo. Vamos agradecer irmãos que estão se recuperando de cirurgias, irmãos que estão recuperando tratamento de saúde, outros irmãos que estão melhor no seu estado de saúde devido aos problemas que tiveram. Então, graças a Deus, vamos render graças ao Senhor nesta manhã pela nossa família, pela cura física, espiritual, emocional que temos experimentado neste tempo. Então, juntos vamos render graças ao nosso Deus. Se você tem outro motivo de gratidão, uma resposta de oração, mencione para que os irmãos tomem conhecimento também e possamos juntos agradecer ao Senhor pelos momentos, pelos sentimentos de gratidão que os irmãos têm apresentado diante do Senhor nesta manhã. Estamos com quase 60 famílias reunidas nesta manhã, louvado seja o nome do Senhor, irmãos dizendo, cumprimentando, hoje Eduardo e Sheila mencionando
o dia do Homem Batista, primeiro domingo de junho. Vamos agradecer pela vida dos homens de nossa igreja e orarmos, intercedermos por cada um de nós. Somos responsáveis pelo nosso lar, pela condução espiritual, e isso me preocupa tremendamente, a vida espiritual dos nossos homens, dos homens de nossa igreja, dos esposos. Vamos neste momento interceder por cada um deles, para que desempenham com responsabilidade, com seriedade, a função que Deus nos deu, de sermos os sacerdotes dos nossos lares, conduzindo os nossos familiares sobre o temor e a admoestação do Senhor. Estou vendo irmã Débora pedindo pela Débora Garcia, que é irmã do pastor Daniel, está se recuperando da Covid-19. Patrícia pede oração também pela sua mamãe. Paulinho pede oração pelo Glauco. Já estamos acolhendo colegas do Edmilson Mioto lá no hospital. Também vou mencionar, Jaciara pede pela Thalita, seus familiares que estão com problemas de saúde, a família Andrade, Thalita Andrade, consolo pela família que está enlutada. Então, meus irmãos, vamos acolhendo todos esses pedidos. Sheila Couto agradece pela Cláudia, sua irmã, que não precisará fazer radioterapia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos agradecer e continuarmos orando. Débora Garcia, querida irmã do pastor Daniel, que está hospitalizada. Vamos orar no momento, daqui a pouquinho, por esses pedidos de oração. Agora, meus irmãos, vamos juntos render graças ao nosso Deus. Oremos juntos, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos, pelos cuidados do Senhor sobre a nossa vida. Querido Deus, nosso Pai, bom Deus, estamos diante da Tua presença, Senhor, e nesta manhã queremos render graças ao Senhor, como queremos fazer, ó Deus, em todo o tempo da nossa vida. Termos um coração grato diante do Senhor, dizendo, ó Deus, o Senhor é bom para conosco, o Senhor tem nos concedido bênçãos incontáveis, o Senhor tem provido-nos, ó Deus, suprido as nossas necessidades. Ó Senhor, como queríamos mencionar todas, reconhecer todas, identificar as bênçãos com as quais o Senhor tem nos agraciado, ó Deus, mas são muito mais do que podemos mencionar. Então queremos, ó Deus, viver na dependência do Senhor, em louvor, em gratidão, em adoração, em serviço, em santificação. Ó Deus, demonstrando assim, ó Deus, o quanto somos gratos ao Senhor pelas inúmeras bênçãos com as quais o Senhor tem nos abençoado. Continues, ó Deus, com a Tua mão poderosa, amorosa sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, nos sustentando, ó Deus, espiritualmente diante do Senhor, ó Deus, pela recuperação da nossa saúde, pelas nossas famílias, ó Deus, também, ó Deus, pela recuperação cirúrgica do nosso irmão Miqueias, da querida irmã Eliane, que também está se recuperando da cirurgia, pelo nascimento do pequeno Samuel, ó Deus, e os papais Adriana e Gil estão gratos ao Senhor, e tantos outros, ó Deus, queremos te louvar, agradecidos ao Senhor neste momento. Também intercedemos uns pelos outros. Guarde as nossas vidas, sustenta-nos, ó Deus, em Tua presença, pois em tudo te somos gratos, orando e fazemos esta oração em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe. Continuemos adorando o nome do Senhor. Quero ler mais uma porção da palavra do Senhor e neste momento eu leio em Romanos capítulo 8, o verso de número 31 e depois lerei os versos começando pelo 37 até o 39. Romanos 8, 31 e depois Romanos 8, de 37 a 39. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E Romanos 8, 37 a 39 diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, queridos irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus pela a sua palavra ministrada aos nossos corações nesta manhã. Maurício pede oração pela sua vizinha, é isso? Acometida da Covid-19. E também 2 primas acometidas. Vamos orar, meus irmãos e primas. Vamos orar. Também eu tinha visto um outro pedido de oração aqui. A Adélia pede pela sua irmã Ivonete. Ok, vamos colocar aqui Ivonete, irmã de Adélia. Muito bem. Se eu estou esquecendo algum pedido, meus irmãos, vamos juntos, lembrando aqui. Ok, Maurício já está confirmando. Muito bem, meus irmãos, esse pedido de oração já irei mencioná-los neste momento para orarmos ao nosso Deus. Aqui estão eles. Eliane Guimarães pede oração pela sua amiga que está acometida também da Covid-19. Saúde da Jo, vamos orar pela nossa querida Jo, pela Ivonete, irmã da Adélia, uma necessidade particular, vamos colocar diante do Senhor. Michele, nora da Mariângela, está completando mais um ano de vida, vamos agradecer. Alexandre está aí conosco, pedindo oração. Também a mãe da Patrícia, vamos orar, Pati, pela sua querida mamãe, pela Débora Garcia, como mencionei. Colegas de trabalho do irmão Edmilson Mioto, ali no Hospital Dei, Betânia, sua irmã Célia e família que está com Covid. Vamos orar também pelos familiares da irmã Betânia. André pede pela recuperação da sua mamãe Lourdes. Sim, Alexandre está pedindo pelo Rafael e pela Maria. Rafael e Maria. Vamos mencioná-los diante do Senhor neste momento também. Jaciara pede pela Thalita Andrade, consolo para a família que está enlutada. Vamos orar. Jaciara pediu oração, conversei com a Thalita e ela perdeu então o seu ente querido que estava enfermo. Danilo está pedindo oração pela família, amiga Camila Ribeiro, todos com Covid-19. A matriarca idosa está com coágulo na cabeça. Vamos orar. Camila está pedindo a oração. É isso? Ok, Camila. Muito bem. Vamos orar então pela família enlutada. Paulo pede oração pelo irmão Glauco, que está com Covid, e Maurício pela sua vizinha e as primas dela, que estão com problema de saúde também acometido da Covid-19, tá? Ok, primo Walter, Raquel, vamos orar pelo Walter, Covid-19 também, vamos orar. Ok, família Ribeiro, sim, Danilo, estou entendendo, vamos orar pela família Ribeiro, também com problemas de saúde. Também, meus irmãos, continuaremos orando pelo irmão Carlos Faustino, pela irmã Vilma, mamãe da irmã Liane Brunassi,
pela Aninha, Ana Aparecida, pelo irmão Aparecido Postigo. Vamos orar pela querida Hilda, irmã da Ione Azevedo, irmã Maria Oliveira, Maria Queiroz. Vamos orar pela irmã Lúcia, pela dona Geralda, mamãe da Luli. Vamos orar pelo sobrinho e cunhada da irmã Isabel Navarro, Jonathan. Vamos orar pelo Miguelzinho, Maurício, Maurinho, Marilza Mioto. Vamos orar pelas famílias que estão enlutadas em nossa igreja. Vamos colocá-los diante do Senhor, pelos novos convertidos, pelos que estão desempregados, pelas famílias da igreja, toda a nossa juventude, os nossos filhos, crianças, adolescentes. Neste momento, vamos orar pedindo por esses queridos irmãos. Elisete pede pela sobrinha e o marido com Covid também. Ju está pedindo oração pela Elisete. É isso? Elisete. Ok. Vamos orar aí, familiares. Família. Camila pede por uma família amiga, ok? Muito bem. Quantos pedidos, meus irmãos, quantas necessidades para colocarmos diante do Senhor. Vamos orar neste momento. Elaine volta pedindo pelos irmãos desempregados. Sim, meus irmãos, são muitos irmãos, familiares nossos. Vamos colocá-los diante do nosso Deus em oração. Neste momento, então, meus irmãos, pedidos acolhidos, vamos orar ao Senhor, pedindo a direção do nosso Deus sobre nós. Pai querido, Pai celeste, mais uma vez estamos diante da Tua presença e neste momento, Senhor, quantos pedidos de oração nos chegam, quantas necessidades meus irmãos têm acolhido em seus corações e agora compartilham conosco, Senhor, para que como igreja do Senhor, como povo Teu, levantemos um grande clamor diante do Senhor, pedindo a Tua bênção, bênção da cura, bênção da restauração da saúde, restauração espiritual, consola os enlutados, Senhor, abençoando os que estão desempregados, dando mais fé, Senhor, às pessoas que estão desanimadas espiritualmente. Ó Deus, e quantas pessoas, Senhor, acometidas desta enfermidade gravíssima, Senhor, algumas hospitalizadas em estado grave, outras, Senhor Deus, com sintomas menores, mas todos trazendo preocupações grandes para todos nós. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, entre com providência, Senhor, manifestando cura, restauração, trazendo restabelecimento da saúde, o Senhor que é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor, quantas pessoas sofrendo agora, vivenciamos isto há poucos dias atrás, quando tivemos deixar nosso filho, ó Deus, hospitalizado, em total isolamento, sem visita, sem maiores contatos, como nosso coração apertou, como ficamos preocupados, e tivemos a opção de descansar no Senhor. Ó Deus, dá esta experiência a todas estas pessoas neste momento, mencionadas, ó Deus, pelos nossos irmãos, que elas sejam amparadas, consoladas, sustentadas. Ó Deus, que nós, como povo do Senhor, continuemos intercedendo e que elas saibam, Senhor, que estamos orando por elas, mencionando-as, ó Deus, diante do Senhor, que isso traga conforto, traga, ó Deus, paz aos seus corações, tendo a certeza, Senhor, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoe os nossos irmãos desempregados, Senhor, visite-os agora, preocupados com a provisão da sua casa. Ó Deus, traga certeza de que o Senhor não os provará além do que eles podem suportar. Antes, com a aprovação, o Senhor dará os capos, o Senhor responderá, o Senhor trará toda a provisão à casa de meus irmãos.
Ó Deus, em nome de Jesus, dê esta certeza a cada um deles, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque podemos buscar a Tua face nesta manhã e interceder uns pelos outros. Oramos então, já te agradecendo pelo que o Senhor está fazendo. Oramos e abençoamos a vida desses queridos amigos, familiares, colegas de trabalho, e assim o fazemos em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos, diante do Senhor, para juntos perseverarmos diante do nosso Deus em oração. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor para a nossa meditação nesta manhã. Eu leio, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, lerei a partir do verso 46 até o verso de número 56. Evangelho de Mateus, capítulo 26, lerei a partir do verso 46 até ao verso de número 56. Já estamos com 73 famílias reunidas. Louvado seja o nome do Senhor pela sua presença neste culto de louvor e adoração e a meditação da palavra do Senhor. Certamente, meus irmãos, Deus tem uma palavra de edificação ao seu coração nesta manhã. Então acompanhem comigo a leitura da palavra do Senhor. Que privilégio, que graça, Débora Lins e Verônica, colocando aí o endereço bíblico que servirá de base para a nossa meditação nesta manhã. Muito obrigado, minhas irmãs, por esta gentileza, ajudando a todos aí se posicionando ou podendo atentar para a porção da palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 26, começarei a leitura a partir do verso de número 46. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 26, de 46 a 56. Diz assim: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Que o Senhor aplique, meus irmãos, esta porção da sua palavra, lida neste momento aos nossos corações. Irmãos, estamos diante de um texto da palavra de Deus, narrada pelo evangelista Mateus, contando a respeito dos últimos momentos ou da noite que antecedeu a crucificação de Jesus. A noite escura, talvez a noite mais escura da história da humanidade, foi vivenciada, experimentada pela pessoa do Senhor Jesus. E nesta manhã eu quero meditar com os irmãos sobre este texto para pensarmos sobre algumas verdades espirituais
para a nossa vida nesta manhã, para aplicarmos a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus e como, a partir deste relacionamento com Deus, encaramos olhamos para os problemas que estamos vivenciando, para as dificuldades que estamos enfrentando. E eu quero inicialmente refletir com os irmãos sobre a questão do lixo. O lixo, para a maioria das pessoas, é exatamente lixo, não é verdade? Quando a gente detecta na nossa casa, diariamente, temos que descartar restos de alimento, garrafas PETs e outras coisas que a gente julga não ter mais nenhum valor. Então, para a maioria das pessoas, o lixo é exatamente lixo, e esta é a determinação ou a conceituação. Lixo é tudo aquilo que já não tem utilidade e é jogado fora. Tudo que se retira de um lugar para deixá-lo limpo, isso é lixo. Tudo que não serve e se joga fora. Então, na maioria das pessoas, ou para a maioria das pessoas, a compreensão é esta: lixo é lixo, lixo é algo descartável, é algo que a gente se joga fora, é algo que a gente retira de um determinado lugar para deixá-lo limpo. Mas, para os especialistas em reciclagem, o lixo não é algo para se jogar fora. O lixo é olhado de maneira diferente. O olhar dos engenheiros em reciclagem de materiais, eles olham o lixo como uma matéria-prima, como algo que pode ser reciclado e se tornar matéria-prima para a construção, a confecção de outros elementos a partir da reciclagem do lixo. Então vejam, meus irmãos, que pelo olhar do especialista, a compreensão e a designação do lixo serão diferentes da maioria das pessoas. Então, os especialistas, eles encontram ouro no lixo e sabem lidar muito bem e também ter muito lucro em cima dos nossos lixos, daquilo que nós descartamos, daquilo que a gente não julga importante mais, precisa ser jogado fora, precisa ser descartado. Os especialistas olham os nossos lixos como um ouro, como uma riqueza, como uma fonte geradora de matéria-prima para a confecção de outros produtos, e isto gera muito dinheiro ou muito lucro para as pessoas. Assim, meus irmãos, deve ser ou deve acontecer na vida de muitas pessoas. Que tal, nesta manhã, mudarmos a maneira de enxergar as situações difíceis da vida? Ou, em outras palavras, comparando com o lixo descartado pela maioria de nós, precisamos mudar a maneira de enxergar as situações difíceis da vida, os nossos lixos de maneira diferente. Que tal mudarmos a maneira como vemos o lixo que aparece no nosso caminho, os entulhos que surgem na nossa caminhada, obstaculando, dificultando, gerando sofrimento para nós? Que tal olharmos para o lixo da nossa vida, gerado pelos nossos problemas, pelas nossas atitudes, olharmos de maneira diferente? Jesus fez isso na sua vida. Jesus teve um olhar diferente para o sofrimento, para os problemas, para as adversidades, e é isto que encontramos no texto que acabamos de ler. E nesta manhã somos todos convidados a aprender com Jesus como ver ouro no lixo. É este o tema da nossa reflexão nesta manhã.
enxergar ouro no lixo, como os especialistas em reciclagem de materiais encontram. O lixo, para a maioria das pessoas, é apenas algo descartável. Para o especialista, é algo possível de ser reciclado, tornando-se matéria-prima e gerando muito lucro. Essa mudança, meus irmãos, de olhar, essa maneira de enxergar as coisas, deve ser diferenciada por todos nós, da perspectiva de Deus, da maneira como Deus vê as coisas e nos ensina hoje, através da pessoa de Jesus, o nosso Salvador. Ele constitui para nós um grande exemplo. Jesus fez isso na sua vida, olhou os problemas de maneira diferente, ele encontrou ouro no lixo. Então, em Mateus 26, 46 a 56, encontramos estas lições exemplificadas na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, eu quero pensar com os irmãos sobre este tema, ouro no lixo. Logo então, no início do ministério de Jesus, ele nos falou a respeito desta visão, a visão correta sobre a vida, a responsabilidade de olharmos com propriedade, com responsabilidade e de maneira correta. Jesus disse no início do seu ministério, está em Mateus capítulo 6, versos 22 e 23, ele disse assim aos seus discípulos: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então vejam, meus irmãos, a orientação do Senhor Jesus, seguida de uma grande advertência, dizendo a todos nós que se os nossos olhos forem bons, se a maneira como enxergamos as situações da vida for uma maneira correta, assertiva, na perspectiva de Deus, a nossa vida tem grande chance de ser vivida de maneira extraordinária, de maneira excelente, de maneira vitoriosa. Agora, se o nosso olhar para a vida for um olhar equivocado, for um olhar distorcido, se os nossos olhos não forem bons ou a nossa visão for boa, toda a nossa vida será comprometida. Por isso, então, a advertência do Senhor Jesus. Em outras palavras, o modo como olhamos a vida determina como a vivemos. A maneira como olhamos, o nosso olhar sobre a vida determina a maneira como estamos vivendo. E Jesus fez muito mais do que articular esse princípio de olhar a vida com bons olhos, na perspectiva de Deus. Jesus foi o modelo para que aprendêssemos com ele a ver a vida de maneira diferente. Então, o momento mais difícil para Jesus, este momento do Getsêmani até o Calvário, relatado no texto que acabamos de ler, de Mateus capítulo 26, do verso 46 a 56, este momento extremamente difícil na vida, ou talvez o mais difícil para Jesus, a noite mais escura da história da humanidade. Esta noite, os momentos que antecederam a morte de Jesus, foi um autêntico depósito de aflição que despencou sobre a vida do Senhor Jesus. Algumas situações, meus irmãos, que humanamente diríamos não poderia acontecer, deveria ser evitada, é incoerente com tudo que Jesus fez pelas pessoas enquanto a sua vida terrena. Do momento em que Jesus orava no Getsêmani e o local onde ele passou pela prova do escárnio, é onde também a cena mais escura da história do drama humano que Jesus experimentou. Do Getsêmani até o Calvário. Este momento foi um dos momentos mais escuros na vida do Senhor Jesus, quiçá o momento mais escuro.
embora não devesse ter demorado mais que 5 minutos, foi o suficiente para se encher de maldade milhares de depósitos de lixo, do engano e da traição que Jesus experimentou naquele momento. Uma enxurrada de coisas é derramada ou são derramadas sobre a vida do Senhor Jesus naquele momento. Mesmo ou a despeito de tudo isso, Jesus enxergou razão para ter esperança naquela noite escura. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesta manhã, como você tem olhado para os problemas que estão presentes na sua vida? Como você tem olhado para as dificuldades, para os sofrimentos que estão presentes agora na sua vida? Meu irmão, o seu olhar na perspectiva de Deus trará toda a diferença para enfrentarmos esses momentos e termos esperança em Cristo Jesus. Então, queridos, continuem acompanhando o raciocínio. O que as pessoas que estavam presentes neste momento na vida do Senhor Jesus, no Getsêmani, diante desses acontecimentos, o que eles observariam, o que eles veriam, ou o que um observador teria visto neste episódio na vida de Jesus ali no jardim do Getsêmani? Primeiro, um observador poderia ter visto que as orações ali feitas não foram respondidas. Mateus 26, o verso de número 39, diz assim a palavra do Senhor. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Isto foi ali no Getsêmani. Jesus orou ao Pai pedindo que, se possível, fizesse passar aquele cálice, aquele sofrimento, aquela dor, o momento que antecedia a sua morte. Jesus pediu: se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus estava naquele momento triste, angustiado, ele prostrou-se sobre o seu rosto. Isso tudo Mateus está relatando, mas Lucas vai mais adiante para relatar a intensidade da dor, da agonia, do sofrimento do nosso Cristo. Lucas disse que em agonia seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Grandes gotas que escorriam, Lucas 22, 44. Então a terra nunca fez um pedido tão urgente como este que Jesus fez, e o céu ofereceu tamanho silêncio como resposta. Jesus dá um brado diante do Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero. O brado da terra dado por Jesus e o silêncio do céu, tamanho silêncio, foi a resposta de Deus Pai na vida para o Senhor Jesus. Então um observador pensaria que a oração de Jesus não fora respondida, mas Jesus e a oração não respondidas na mesma frase não são sinônimos. Nunca poderia acontecer. Deus nunca negaria bem algum aos seus filhos, ao seu filho, mas nesse momento Jesus teve que lidar com o dilema de uma petição sua não atendida pelo Pai. Vejam, meus irmãos, isto um observador poderia naturalmente observar, mas isto não foi o fim. Jesus lidou com este dilema, mas em Mateus 26, 47 a 50, a chegada de Judas com uma multidão irada. Judas, todos nós sabemos, era um dos discípulos do Senhor Jesus, e agora, quando Jesus está ali no jardim do Getsêmani, naquele momento, Judas chega com uma multidão irada, com centenas de soldados autorizados pelos líderes religiosos para prender o Senhor Jesus. Então, um observador diria que não somente Jesus não teve a sua oração respondida, mas também o seu trabalho se tornou infrutífero. Judas, seu discípulo, não
agora é um traidor. As pessoas que logo no passado, bem próximo, estavam saudando, presenciaram os milagres, os ensinos, os sermões que Jesus proferira para eles, esta multidão irada agora estava toda mancomunada para prender o Senhor Jesus. Então Jesus está lidando agora com o escárnio, com a traição e também com o abandono dos seus queridos irmãos. Olha que noite escura na vida do Senhor Jesus. Como isso estava acontecendo depois de tantas maravilhas que Jesus operou na vida dos seus discípulos ou das multidões. As pessoas que ele veio salvar se voltaram contra ele. A multidão talvez não o conhecesse bem, mas se não bastasse, o relato de Mateus e dos outros evangelistas dão conta que a multidão negou Jesus e veio para prender, mas os seus discípulos fugiram dele. Mateus fugiu, João fugiu, Tiago fugiu, Simão fugiu, todos os discípulos fugiram da presença do Senhor e os deixaram sozinhos. Essa foi a noite escura na vida do Senhor Jesus. Os discípulos deixaram, abandonaram, mas não foi isso que Jesus viu. Quando as pessoas poderiam dizer, quando um observador poderia dizer, oração não respondida, trabalho frutífero, tudo que você fez pelas pessoas, olha o resultado, elas abandonaram, os discípulos o deixaram. A vida de Jesus entrou em colapso naquele momento. Poderia dizer um observador, mas não foi isso que Jesus viu. Diante de todas as adversidades, diante de todo o sofrimento, não foi isso que Jesus viu na sua vida. Ele não se esqueceu do desprezo de todos. Ele apenas não se deixou limitar por ele. Meus irmãos, olha a diferença, olha o exemplo de Jesus. Quantas vezes nós não nos esquecemos das pessoas que nos maltratam, das pessoas que agem com desprezo para conosco, as pessoas que não são leais na nossa vida e geram sofrimento para conosco. Quantos de nós têm que lidar com essas situações? Quanto sofrimento na vida? Parece que em dado momento a vida entra em colapso, mas neste momento precisamos olhar para a vida de maneira diferente. Não foi isso que Jesus viu. Jesus conseguiu enxergar algo bom em meio a tantas coisas ruins, um propósito na dor e a presença de seu Pai no problema. Nós precisamos viver desta maneira, meus irmãos. Precisamos encontrar coisas boas em meio a tantas coisas ruins que têm nos acontecido. Precisamos enxergar a presença do nosso Pai em meio aos problemas que estamos vivendo. Não percamos de vista a soberania de Deus. Podemos hoje então aprender a olhar as situações da nossa vida como Jesus olhou as suas. Assim como Jesus, nós também vivemos num mundo cheio de lixos, entulhos no nosso caminho, orações que parecem não ter respostas, sonhos ou desejos não realizados. Enfrentamos e temos que lidar com a falta de lealdade dos que nos rodeiam. Mas o que temos feito? Como estamos lidando com essas situações? Sigamos hoje o exemplo de Jesus de como olhar a vida na perspectiva de Deus. É assim que devemos viver, irmãos. É assim que experimentaremos vitórias diante das dificuldades, dos problemas da vida. Primeiro, Jesus encontrou coisas boas em meio a tantas coisas ruins. Difícil alguém encontrar uma pessoa pior do que Judas. O texto bíblico diz, meus irmãos, em João capítulo 12, o verso 4 até o verso de número 6, que Judas era ladrão, que Judas era um traidor, que Judas estava vivendo fora do propósito de Deus. Ele teve toda a oportunidade de viver de maneira leal, de maneira honesta, de maneira correta, optou por viver uma existência sem a presença de Jesus, o Salvador. Quem poderia conceituar alguém pior do que Judas?
um ladrão, um traidor, uma pessoa desonesta, um bandido. Jesus encontrou algo bom nesta pessoa. Irmãos, quando eu li isso em Mateus, eu me emocionei como me emociono neste momento. Jesus olha para Judas e diz: amigo, a que vieste? Um traidor, um bandido, um ladrão, e Jesus o chama de amigo. Sabe por quê, irmãos? Porque em Lucas, no capítulo 22, verso 53, Lucas faz o registro de uma declaração de Jesus. Mas esta é a vossa hora, se referindo a Judas e o poder das trevas. Jesus chama Judas de amigo porque entende que ele não estava agindo sozinho, que o poder das trevas estava presente na vida de Judas para influenciá-lo a fazer e a viver da maneira como ele estava vivendo. Por isso Jesus olha para este homem traidor, que o traiu, que o roubou e roubou os discípulos, e o chama de amigo. Jesus olha para este homem quando todos nós olharíamos e queríamos distante de nós e ver algo bom, ou seja, ele não isentou a responsabilidade de Judas, mas ele disse, ele não agiu sozinho, o poder das trevas está sobre ele. Como hoje a palavra de Deus diz, irmãos, nós não agimos sozinhos em muitas situações, nós não olhamos para os problemas de maneira pessimista, mas muitas vezes somos influenciados pelo poder das trevas, pelo inimigo de nossas almas, para trazer desânimo, para dizer-nos não vale a pena servir a Deus diante de tanto sofrimento, tantas dificuldades. Por isso Paulo lembra os Efésios dizendo em capítulo 6, verso 12, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Sim, meus irmãos, muitos momentos não são as pessoas com as quais temos que lutar, mas contra o poder das trevas na vida delas, influenciando as situações na nossa vida. Jesus também encontrou propósito em meio à dor. Mateus 26, 54, 56, das 98 palavras de Jesus em sua detenção, 30 referem-se aos propósitos de Deus. Em Mateus 26, 54, diz assim a palavra do Senhor. Como, pois, se cumpriria as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Em meio a toda aquela situação, a traição de Pedro, a multidão enfurecida, os discípulos o abandonaram, diante de toda essa situação, Jesus declarou: tudo isto é para se cumprir as Escrituras. Irmãos, precisamos encontrar e descobrir e experimentar o propósito de Deus em meio à nossa dor. Jesus olhou toda aquela situação e disse: isto é para que as Escrituras se cumpram. Ou seja, isto é para o cumprimento do propósito de Deus na minha vida e na vida de toda a humanidade. Queridos irmãos, nesta manhã, Jesus encarou as turbulências da sua vida necessária para o cumprimento do plano de Deus. Às vezes, onde vemos a ausência de Deus, Jesus enxerga o plano de Deus. Mateus 26, 53 diz que na total escuridão daquela noite, Jesus conseguiu enxergar o seu Pai. 53 diz assim: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Em meio a toda aquela situação, Jesus disse: vocês pensam que eu não posso pedir ao Pai, ele mandaria uma legião de anjos, irmãos? Jesus, em meio a tantos problemas, tanto sofrimento, tantos desencontros com as pessoas no jardim do Getsemane, Jesus disse: eu posso pedir ao meu Pai e ele mandaria uma legião de anjos. Precisamos, meus irmãos, enxergar o nosso Pai diante dos problemas da nossa vida. A minha oração nesta manhã é que
em meio a tantas situações da vida, em tantos problemas que enfrentamos, tantas lutas que temos vivenciado, precisamos enxergar coisas boas em meio a situações tão ruins. Precisamos entender, meus irmãos, que a presença de Deus na nossa vida significa que as situações adversas são cumprimentos ou são necessárias para o cumprimento dos propósitos do Senhor. Deus transforma as coisas ruins em coisas extraordinárias na nossa vida pelo seu poder. Talvez você possa dizer, mas eu não consigo agir como Jesus agiu. O coração de Jesus é diferente. Creia no poder de Deus para transformar o seu coração, para lhe dar nesta manhã a disposição para crer, um coração para confiar em Deus e uma mente para descansar no Senhor. A minha oração é que você olhe para os problemas da vida na perspectiva de Deus, encontre coisas boas em meio a tantas coisas ruins e enxergue o propósito de Deus e a presença de Deus na sua vida nesta manhã. Deus o abençoe. Está terminando o nosso tempo, quero orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, pela ministração da Tua palavra. Se conosco, oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe até às 18h30.